Conforme o tempo passa, sinto que a situação fica cada vez mais difícil. Pessoas cada vez mais preocupadas consigo mesmo, mas na situação atual, o amor se esfriando e as pessoas cada vez mais longe de Deus, e muitos princípios já não existem mais. Mas houve uma situação no passado que foi muito pior. Em Israel, havia um rei e uma rainha que, além de estarem longe de Deus, seguiam a Baal. Estes eram Acabe e Jezabel. Não se engane. Haviam pessoas que tentavam ensinar a palavra de Deus nessa época, mas eram pessoas que foram caçadas de forma violenta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nação Filhos da Promessa, e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história do profeta Elias. Deixa eu te explicar um pouco como que a situação estava de uma forma resumida. Israel havia sido dividido em duas partes. A primeira, Israel, que ao norte a sua capital Samaria, e ao sul temos o reino de Judá, onde sua capital é Jerusalém. O povo estava ao norte estavam passando por seu melhor momento de forma financeira, e o rei ainda estava buscando fazer alianças com outros reinos em prol dessa suposta prosperidade. Com isso, casou seu filho Acabe com Jezabel. Ambos introduziram a Israel a adoração a Baal. Para deixar mais claro, foi construído em sua capital um templo para Baal. O povo estava sofrendo nesse período. E Deus levantou um homem, sim, apenas um homem, Elias, que através de sua fé e sua oração foi usado por Deus para reacender a chama do coração do povo de Deus. Elias significa "O Senhor é meu Deus". Esse profeta não mediu esforços, ensinou o povo e levou a palavra de Deus a muitos. Elias anunciou uma grande seca em Israel. Cabe aqui uma informação importante. Baal era considerado o deus da vida e fertilidade. Logo, tal seca viria como um confronto direto à suposta capacidade desse tal Deus em controlar o tempo. Após isso, seguindo o que o nosso Deus mandou, Elias se retira dali e vai para outro lugar próximo ao ribeiro, onde ele é sustentado por Deus, que além de água é enviado pão e carne. Depois disso, Elias se dirige para outro lugar, onde encontraria uma viúva que o sustentaria. Ouvindo assim, julga-se que a mulher teria posses, teria riquezas ou condições favoráveis. Mas ao chegar lá, a situação era muito ao contrário. Aquela mulher não tinha nada além de um punhado de farinha e um pouco de azeite. E de forma milagrosa, Deus multiplicou as reservas de farinha e azeite daquela mulher, até que as chuvas voltassem. Mas ainda havia algo ali que deveria ser feito. O filho daquela viúva morre, e o profeta ora a Deus e o traz à vida novamente. Outra maravilha que foi marcante, até os dias de hoje é falado, foi um grande desafio em que o profeta Elias desafia os profetas de Baal. Esse desafio funcionou da seguinte forma: tanto os profetas de Baal quanto Elias pegariam um novilho e ali montariam um altar, e aquele novilho seria sacrificado. Porém, ninguém poderia acender nenhuma chama. Aquela chama deveria vir dos céus, deveria vir direto do Deus que cada um defendia. Os profetas de Baal fizeram como foi proposto. Eles organizaram os altares, sacrificaram ali o novilho, dançaram em volta ali do altar, fizeram tudo o que estava ao alcance deles. Mas nada aconteceu. Quando chegou próximo do meio-dia, Elias começa a debochar daqueles profetas, pois nada estava acontecendo. Mesmo com tantas pessoas ali, com tanta devoção, nada aconteceu. Elias então começa a organizar o altar de Deus. Coloca 12 pedras, começa a cavar em volta e pede que joguem água naquele altar. Jogam muita água, tanto em volta do altar quanto em cima do altar. E aí Elias clama a Deus, e Deus responde com chamas do céu. As chamas foram tão intensas que, além de consumir totalmente aquele sacrifício, ainda secou toda aquela água. Assim, diante dos 450 profetas de Baal, ele venceu o desafio, mostrando o verdadeiro Deus. O fogo que desceu dos céus consumiu tudo,
todo aquele sacrifício e secou toda a água. Naquele dia, todos os profetas de Baal foram mortos, e a chuva retornou a Israel, como Elias havia dito. Com tantos milagres e suas pregações, era inevitável que Jezabel se irasse contra o profeta. Jezabel queria o fim de Elias. E Elias saiu dali e foi sustentado por mais tempo por Deus. Outra coisa intrigante sabe como Elias morreu? Isso foi ainda mais surpreendente. Apareceu diante de seus olhos uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e Elias foi levado por um redemoinho. E assim finaliza a história desse profeta. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.